Olá, mulheres! Boa tarde! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula agora de aprofundamento da nossa nova maratona Supere a Dor da Traição em 4 semanas. Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostra qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas. Escolha você ficar, escolha você sair desse casamento, porém agora sem dor. Sejam todas muito bem-vindas. Quem já assistiu aí o episódio 1, fala eu. Quem ainda não assistiu o episódio 1 da nossa nova maratona 100% online, gratuita, é só escrever a palavra quero para poder receber o link, para você poder ter acesso às aulas, aos exercícios, à comunidade Tirar Dúvidas, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas por aqui. Alexa, stop. Gente, vamos aprofundar o pilar 1. Ah lá, a Suza falou para mim aqui que já assistiu o episódio 1. E aí, Suza, como foi? Teve algum erro que você viu lá que você estava cometendo? Quem mais aqui? Pessoal do YouTube, me conte aqui também. Lembrando, gente, que lá no episódio 1 eu estou te mostrando 7 possíveis erros que você pode estar cometendo na hora de tentar superar a dor da traição sozinho, tá? Com certeza, pelo menos um dos 7 erros você deve estar cometendo e pior, sem saber. Então, se em uma hora de aula eu te trouxe tanto conhecimento, imagina só o que eu preparei para vocês para a próxima aula de amanhã, às 9 horas da manhã, te mostrando quais são os 4 passos simples para você já começar a dar os seus primeiros passos para superar a dor da traição em 4 semanas, tá bom? E aí, gente, como foi assistir essa aula? Quais foram os erros que você mais cometeu? Me conta aqui. Quais foram os erros que você se viu cometendo lá? Pessoal do YouTube, fala aqui comigo também. Eu assisti 2 vezes, me vi em todos, a Mariana falou. E vocês? Eu cometi os 7, eu também, Paola. A Gabriela assistiu. Quais erros você cometia, Gabriela, que você viu lá? A Carla disse todos. Rai T14 aqui, Maíra T14 chegando por aqui. Que bom. Adriana, não perdeu nada, não. Só ir lá, escrever a palavra quero e assistir o link, tá? Assistir o link da aula. Nós estamos no episódio 1, ok? Ah lá, eu cometo todos os erros. Que coisa, não? Então, vamos lá. Se você comete aí pelo menos um erro, a nossa aula de hoje foi feita para você. Que é, Paula, eu também cometi erros, né? Tentando superar a dor da traição sozinha, porque eu não sabia. E agora? O que eu faço com isso? Né? Sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa aula aqui. Porém, para que essa aula realmente continue sendo um sucesso, assim como as aulas anteriores têm feito, né? Tem acontecido na vida de vocês, como eu tenho visto no direct, nas mensagens de vocês, eu preciso fazer 2 acordos. O primeiro são os coraçõezinhos aqui, para eu saber que vocês estão conectadas comigo. O pessoal do YouTube, dá o seu joinha aí para mim, para eu saber que você está aqui comigo conectada. E o segundo é, eu preciso que você venha de xícara vazia. Que você se esvazie dos seus julgamentos, das suas críticas, das suas verdades absolutas, para você primeiro me ouvir. Ver o quanto tudo isso que eu estou te falando faz sentido, para depois você ver o quanto isso cabe dentro de você ou quanto aquilo não cabe, tá? Deixa eu limpar minha câmera aqui, gente. Parece que eu tô embaçada. Pronto. Vamos lá? Xícara vazia? Então, partiu. Vamos lá. Com certeza, gente, eu, você, todos nós, nossos maridos, cometemos algum tipo de erro em algum grau, né? Eu já falei aqui para vocês dos erros simples, já falei para vocês dos erros graves e também estou trazendo para vocês lá nesse episódio 1 muitos erros que são para a gente inconsciente. O que isso quer dizer? Eu sou assim mesmo, eu faço isso mesmo, porém eu não sei por que eu faço ou porque eu não consigo deixar de fazer. Então, olha que interessante. Hoje, na aula de manhã, né, da manhã, uma mulher falou assim, Paula, eu sei que eu me vejo nessa postura, eu já tentei mudar, mas eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Eu tento, né? Já perdoei o meu marido, eu tento mudar, eu tento sair desse lugar de vítima, acusadora, e de fazer demais, de fazer de menos, mas eu não consigo. É muito difícil para mim, eu preciso de ajuda. Então, é sobre isso que eu quero falar nessa aula aqui, tá? Então, ó, você, assim como eu, com certeza cometeu e ainda comete muitos erros, gente, que a gente
não gostaria de cometer. E sabe por que a gente comete esses erros? Eu vou contar para vocês. A gente comete esses erros, primeiro, porque a gente não aprende o que é relacionamento saudável. Segundo, porque a gente simplesmente aprende a se relacionar copiando aquilo que a gente entende do que é relacionamento. Tanto para aquilo que eu quero repetir, então, por exemplo, assim, a minha mãe, né? Eu amo demais a minha mãe, então eu repito os mesmos passos da minha mãe no relacionamento. Ou eu quero fazer exatamente o contrário, né? Eu tenho muitos conflitos com a minha mãe na relação e eu quero ser exatamente contrária a ela. E aí, gente, qualquer um desses dois movimentos que eu não saiba qual é o caminho do meio, qual é o caminho da lógica dos relacionamentos, que é o que eu ensino aqui para vocês dentro da jornada, eu sempre vou querer buscar a felicidade e me afastar da dor. Sempre, gente. Você, seu marido, os filhos, todos nós, nossos pais, nossa mãe, todo mundo. Nossa mente sempre vai fazer algo para se aproximar da felicidade, mesmo que muitas vezes não seja saudável, e também se afastar da dor, mesmo que muitas vezes isso não seja saudável. Tá claro isso aqui para vocês? É só uma introdução para começar a entrar na nossa aula de hoje? Sim? Ah lá, Marilene falando aqui, ó. Eu me vi em todos os erros. Estava casada há 10 anos e ele saiu de casa depois que eu descobri a traição. Mas tem jeito ainda, viu, Aurora? Tem jeito ainda. Então, ó, se você é essa mulher, eu trouxe aqui algumas situações para a gente avaliar, tá? Se você é aquela mulher que se viu na heroína, vamos olhar para ela naquele olhar que eu trouxe para vocês de hoje de manhã, porque assim, ó, como terapeuta sistêmica, a gente não olha para o problema de forma fechada, né? Nós olhamos para o problema e para tudo que está por detrás daquilo que nós chamamos de problema. Então, se você se viu aí alimentando, né, essas posturas da vítima, da heroína, da acusadora, de se doar demais, se doar de menos, de perdoar sem perdoar, tudo isso, gente, tem um porquê, tá? Você não está cometendo esses erros simplesmente porque você quer. A gente não escolhe cometer esses erros, mas existem questões na nossa história, da forma como a gente aprendeu a ver a vida, que faz com que a gente esteja nesse lugar. Porém, com esse conhecimento agora, essa é a sua grande oportunidade de aprender a fazer diferente. Escolha para ficar, escolha sair desse casamento, beleza? Então, se você aqui, essa mulher heroína, aquela mulher que salva todo mundo, que resolve todo mundo, que ajuda todo mundo. Com certeza, essa mulher heroína aqui traz consigo uma história, muitas vezes, da primeira filha. Aquela filha que veio para aliviar a dor da mãe, para ajudar os irmãos, para cuidar de todo mundo. Sim, ou porque ela tinha uma mãe muito guerreira, que ela acabou repetindo esse lugar da heroína. Então, a mãe dela já fazia isso pelos irmãos, pela família, e ela repete. Ou não, porque ela tinha uma mãe, um pai ali adoecido, né? E ela precisou ocupar esse lugar do pai e da mãe dentro da família dela para fazer com que as coisas acontecessem. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da minha mãe, né? A minha mãe é a super heroína. Ela veio de 12 irmãos. Então, a minha avó, ela estava parindo de um, ela já estava engravidando de outro. Gente, isso a gente está falando de 80, 90 anos atrás. Então, era aquela época em que se tinham muitos filhos para trabalhar na roça, né? Para trazer o sustento. Então, a minha mãe era aquela mulher que acabou tomando a frente, né? Do lugar ali da minha avó, como a heroína, para trazer dinheiro para dentro de casa, para sustentar os filhos, os irmãos, né? E por isso a minha mãe acabou saindo de casa, casando muito mais tarde. Minha mãe saiu de casa já com 33 anos, porque, gente, a gente tá falando isso de 90, minha mãe tá com 78 anos, 79 anos hoje. Então imagina isso 80 anos atrás. Naquela época se casava muito cedo. Não é igual agora que a gente casa com 30, casa com 40, não, tá? Naquela época se casava muito cedo. Então, para quem se casava com 33, 30 anos, né, já ia ficar para tia, era considerada já que ia ficar para tia. Então, muitas vezes essa mulher heroína, ela veio ali para tentar ajudar, para aliviar a dor daquela mãe, ou muitas vezes ela veio no lugar daquele pai ausente, aquele pai ausente que foi embora porque você nunca conheceu seu pai, porque ele escolheu uma outra família, porque o seu pai estava adoecido, porque seu pai faleceu. Então, todos esses, gente, podem ser motivos pelo qual você, mulher, por amar demais a sua mãe, o seu pai, a sua família, acabou tomando para si esse lugar de heroína. E é claro que nós
o nosso casamento, só para vocês terem ideia, o nosso casamento é uma continuidade daquilo que a gente viveu na nossa infância, de tudo aquilo que eu quero repetir ou de tudo aquilo que eu não quero mais repetir. Então, se eu fui a heroína na minha casa, adivinha onde eu sou heroína também? Dentro de casa. Porém, quando eu sou a heroína, né, na minha relação, dentro do meu casamento, muitas vezes eu anulo, eu aniquilo o masculino do meu marido. Porque sempre sou eu que faço, quando ele chega já está tudo pronto. E para uma heroína, isso cansa. Chega uma hora que isso cansa. E aí essa heroína vai para o lugar da vítima muitas vezes. Por quê? Eu faço de tudo por vocês e ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim. Se eu não fizer, ninguém faz. Eu faço por todo mundo, ninguém é capaz de fazer algo por mim, né? E aí ela pode, inclusive, também ir para esse lugar de vítima, tá bom? Tá fazendo sentido aqui para vocês? Vão dando coraçõezinhos aqui para eu saber? Tudo bem, Lu, graças a Deus, viu? Seja bem-vinda. Estou vivendo nessa fase. Tenho 23 anos de casado, entre namoro e casamento, 31 anos. Um casal de filho, e descobri uma traição muito devastadora. E ele estava com uma mulher de programa. Então, dona Cirlei, esteja aqui com a gente, acompanhe toda a nova maratona, porque tudo isso que eu estou falando é exatamente para você superar essa dor, seja para você ficar ou sair desse casamento, tá? Aí, gente, a gente tem muito daquela postura também, que pode ser a sua, que você tá hoje. E, ó, percebam que eu falo sobre essas posturas depois da traição, né? Na sua tentativa de superar a dor da traição. Mas é a forma, é o caminho que você já conhecia mesmo antes da traição. Quem é uma heroína já era uma heroína antes da traição e continua sendo uma heroína depois da traição. Então, essa heroína, muitas vezes, agora que ela descobriu a traição, é aquela que não vai falar para ninguém. É aquela que quer ficar caladinha, que vai suportar tudo, que vai tentar resolver tudo, que já perdoou esse marido, que está carregando o peso de tudo isso, porque seu marido, à noite, ele vira, você perdoou ele vira as costas e dorme. E você? O que você faz agora? Você não consegue dormir. Você fica com toda a responsabilidade para você, porque você tinha uma família perfeita, marido perfeito, filhos perfeitos, você era perfeito. E agora? Como é que você dá conta de lidar com isso que não era tão perfeito assim? É ou não é? Por isso que perdoar nunca é a solução. Eu já estou aqui, ó, com a nossa aula de hoje à noite. Então não perca. Se você perdoou uma traição, você precisa estar comigo nessa aula de hoje à noite. Se você perdoou sem perdoar, você viu que esse também é um erro que você cometeu, você perdoou, mas dentro de você algo ali não está bem. Você continua sofrendo, você continua insegura, você continua desconfiada, então venha para essa aula que você vai entender por que o perdão nunca é a solução, tá? Fechou. Então, falei da heroína. Agora eu vou falar um pouquinho da acusadora. Vamos falar da acusadora aqui. Tem muita acusadora que, quando a gente puxa na história, é aquela que foi a filhinha do papai. O que isso quer dizer, Paula? E a filhinha do papai, gente, é um nome que a gente dá, tá? Aqui dentro da terapia sistêmica. Não é um nome pejorativo, mas é a forma como a gente identifica esse comportamento. O que isso quer dizer, Paula? Isso quer dizer que, muitas vezes, ou era a única filha, ou era a filha mais nova, porque isso é uma coisa que a gente aprende aqui dentro da jornada. Qual é a minha ordem de nascimento? Qual é a minha missão dentro da minha família? Então, na nossa aula de embarque, quando você vier comigo para a jornada da nossa mentoria fechada, na nossa aula de embarque, você já vai começar a olhar para a tua história. Você já vai começar a ver da onde vem, né, tudo isso, a heroína, a vítima, e a gente vai identificar qual é a sua missão dentro da sua família de acordo com a sua ordem de nascimento, tá? Então, a filhinha do papai é normalmente aquela que tinha muitos recursos, diferente normalmente da primeira filha. Então, ela tinha um olhar maior da mãe, do pai, dos irmãos, né? Sabe aquela queridinha? Ah, com ela pode, ela é pequenininha, tadinha, coitadinha, né? Deixa ela fazer, não tem problema. E ela vai se tornando aquela filhinha do papai, onde ela teve poucos nãos nesse movimento, né? Tudo naquele lugar podia um pouco. E aí, quando ela vem para essa relação de casal, ela também quer que esse marido continue fazendo as mesmas vontades dela, que aquele pai fazia, que aquela mãe fazia, que aqueles irmãos faziam. Então, principalmente a última filha, né, mulher de um monte de homens. Então, ela era mais paparicada, ela era mais cuidada. E aí vem esse lugar aqui da acusadora. Então, ela vai para esse casamento e ela quer que esse marido faça exatamente como o papai fazia, como a mamãe fazia, como os irmãos faziam aqui, tá?
Esse é uma possível história de uma filhinha do papai. Mas eu trouxe aqui outro também. A gente pode também se tornar acusadora quando a gente vai para esse lugar de ser o homem da casa. Presta atenção nisso aqui que eu estou trazendo para vocês. Quando essa mulher, né, que também precisou ser aquela heroína, ela assume literalmente o papel de homem dentro da nossa casa. Então, é aquela que não só provém financeiramente, normalmente ganha mais, né? Ou contribui ali pau a pau junto com o marido. É aquela que sempre dá a última decisão. Porque a heroína, gente, é um pouco diferente da acusadora nesse sentido. A heroína, ela sempre fala sim. Ela abre mão de si mesma, daquilo que ela está sentindo, de algum momento de dificuldade que ela está vivendo. Se alguém pedir ajuda para ela para tudo, mesmo que ela não esteja em condições emocionais, para ajudar o outro, para cuidar do outro, tá? Nesse momento aqui, que eu tô falando da acusadora, que ela também vai para esse lugar, né, de ser o chefe da casa, só que nesse lugar aqui, ela aponta o dedo. Ela aponta o dedo porque tudo precisa ser do jeito dela. Por quê? Porque ela aprendeu assim. Lá na casa dela, quando ela veio, né, dos pais, e ela que era o homem daquela casa, ela sempre dava a última opinião. Sempre os pais dela, a família dela concordavam com a opinião dela. Então ela se acostumou que a opinião dela deveria ser a última. A opinião dela sempre é a melhor, porque foi a forma como ela foi, né, vivendo. Só que quando ela vai no casamento, ela esquece que não necessariamente só o dela tá certo. Ela também precisa aprender a ouvir o outro. E mesmo que seja uma forma diferente de fazer, não significa que esteja errada, só é diferente. Então, nesse lugar aqui, gente, essa acusadora, ela é aquela mulher que ela sempre teve que se virar para dar conta de tudo sozinha. Então, sempre foi do jeito dela. Por quê? Mas não é porque ela quis, é porque ela nunca teve ninguém que falasse assim: filha, senta aqui, deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar. Calma, aqui você pode ser somente a filha. Você não precisa ser a minha mãe, você não precisa ser o meu pai. Aqui você é só criança. Essa mulher teve que aprender a batalhar, a se virar, a ter o próprio dinheiro para sobreviver. Então, como ela está acostumada a fazer tudo do jeito dela, é claro que quando ela vai para essa relação, ela também leva todo esse histórico com ela, inclusive as acusações, que para ela, gente, é tão interessante isso. Não sei se foi a Érica que falou isso para mim ou se foi outra aluna que passou aqui. Vou falar um negócio para vocês interessante. Ela falava assim: Paula, eu estava conversando com meu marido, mas o meu marido dizia que eu estava acusando ele o tempo todo. E eu não estava, Paula. O que eu quero dizer para vocês, mulher? Que eu entendo você, do fundo do meu coração, porque um dia eu também fui uma acusadora. Então eu sei que a gente faz como faz, querendo melhor, querendo conversar, querendo colocar as cartas na mesa. Mas muitas vezes a energia que a gente está, o lugar que a gente está, a força com que a gente tem para fazer as coisas acontecerem, a nossa energia faz transparecer que a gente está acusando. Quando, na verdade, a gente só estava querendo conversar. A gente só estava querendo perguntar, né? Só que o outro sente isso como uma acusação. E uma aluna minha falou isso. Ela falava assim: eu só queria falar com ele. E ele achava que toda hora eu estava acusando. Então, aqui dentro da jornada, mulher, por isso que as mulheres falam, eu saí dessa jornada uma outra mulher. Porque nós, quando eu falo para vocês, mulheres, esvaziem a xícara, que nós precisamos primeiro olhar para nós, olhar para nossa história, para depois a gente olhar para nossa relação, para depois a gente olhar para essa traição. Por quê? Por isso essa jornada, gente, ela é tão diferente de tudo que vocês já viveram, porque ela é completa. Primeiro a gente olha para a gente, depois a gente olha para nossa relação, depois a gente olha para a traição e depois a gente olha a vida que a gente quer viver. Entende? Ela é completinha. Então, essa traição, ela está te mostrando que existe uma desordem no seu relacionamento. Por quê? Porque onde existe desordem, onde existe conflito, cabe uma traição. E esses conflitos e esses buracos já estão acontecendo, já. Não foi agora com essa traição. Por isso que a gente fala, a gente precisa olhar para aquilo que veio antes dessa traição, aquilo que já estava adoecendo a relação. E tem mulheres que ainda têm muita dificuldade. Por quê? Porque ser uma acusadora para ela não é um problema, porque ela nem se vê como acusadora. Tem mulheres que ser heroína não é um problema,
Porque, caramba, eu tô aqui, eu ajudo todo mundo, faço bem para todo mundo. Isso é ruim, Paulo? Entende? E isso não é ruim, mulheres, desde que a gente saiba ter um equilíbrio, desde que a gente saiba fazer a leitura da nossa história para que na nossa relação a gente possa fazer um pouquinho diferente de tudo aquilo que a gente aprendeu. Tá bom? Faz sentido isso para você, gente? Posso continuar? Sim? Falei então da heroína, falei da acusadora e agora eu vou falar um pouquinho da vítima. Vamos lá. Daqui a pouquinho tem a Andréa Paz aqui para falar com vocês da experiência que ela teve dessa jornada, de como ela vivia antes dessa traição e como ela está vivendo hoje, tá? Vamos falar um pouquinho da vítima aqui. A vítima também pode ter sido uma dessa filha, né? Uma filha mais paparicada, ou que muitas vezes foi de uma família de muitos irmãos e ela ficava lá para o final, né? Uma das últimas irmãs. E a sensação que dá, gente, para essas mulheres que normalmente estão no lugar de vítima é que o amor, a atenção que ela queria daquele pai, daquela mãe, não deu conta de chegar até ela, né? Não deu conta, não como ela gostaria que fosse. E aí ela sempre fica naquele lugar de depender da atenção, depender do carinho, depender da aprovação, porque ela não teve isso, né? Ou ela teve demais, ela foi muito paparicada nesses movimentos, ou ela foi aquela que ficou lá no finalzinho da fila. Então tinha muitos irmãos antes dela para que ela realmente pudesse sentir. Não é que os pais não deram, né? Mas é a forma como a criança sente. Então, vamos pensar. É quando você está lá com os seus 2, 3, 4 aninhos de idade. Como que uma criança percebe isso quando você quer o colo daquela mãe e aquela mãe já está com outro bebezinho amamentando, né? É claro que aquela mãe, o amor de mãe, é amor de mãe para todos os filhos. Mas como que essa criança de 3, 4 aninhos aqui percebe esse amor, né? Ela gosta mais desse irmão do que de mim. Gente, o que eu escuto isso, vocês não têm ideia. Mas isso vai trazendo na nossa fase, isso traz traumas para nós, né? Que faz com que a gente congele naquele momento daquela dor e que a gente fique revivendo aquilo. Então a gente cresce e a gente continua naquele lugar de muita cobrança, porque eu não tive o amor do meu pai, porque eu não tive o amor da minha mãe, né? Porque eles não me amaram. E aí eu pego tudo isso que eu não tive e falo pro meu marido: marido, agora pega que o filho é teu. Agora cuida de mim. Agora me dá carinho. Agora me dá atenção. Agora eu quero de você tudo aquilo que eu não senti na minha infância inteira. Faz sentido isso para vocês? Tem alguém aqui que passou por isso? Sim? E quando a gente tinha, né, uma relação na nossa infância que os nossos pais faziam tudo pra gente, os nossos irmãos faziam tudo pra gente. Quando a gente vem para a vida adulta, e agora? Eu sou totalmente dependente emocional do meu marido. Sim ou não? Eu tenho totalmente a dependência do meu marido, das outras pessoas. Eu tenho dependência ainda da minha mãe, tenho a dependência ainda do meu pai, da aprovação deles. O que eu faço agora? Gente, a vítima, ela tem a dificuldade, muitas vezes, né, embutida ali, até de conseguir decidir por uma própria roupa. Quando o marido fala assim, mulher, vamos comer o que hoje? Não sei, você que escolhe. Aí ele pede a pizza. Ah, mas eu não queria pizza. Mas por que você não falou o que você queria? Entende? São comportamentos, gente, tão sutis pra gente, porque a gente está acostumado com esses comportamentos desde muito pequenininha, que a gente acredita que isso é a nossa verdade, né? Porém, quando a gente vai para os relacionamentos e a gente carrega esses comportamentos, ali a gente começa a ter os conflitos. Por quê? Porque a traição mostra que o nosso sistema, né, que o nosso relacionamento estava em desordem, totalmente desequilibrado. E a traição, gente, ela vem, por isso que o olhar para vocês, o meu olhar da jornada para vocês essa traição vem para vocês como um grande aprendizado. Então, parem de ficar nesse lugar de, oh, meu marido me traiu. E vá para um outro lugar. O que essa traição quer me mostrar que eu ainda não sei, que eu ainda não vi sobre mim, sobre relacionamento, sobre filhos, sobre casamento, sobre família. Entende? É isso, gente. A gente tem a nossa decisão e a nossa atitude. A nossa decisão vai ser qual? Continuar abraçada a essa dor? Ou não? Eu vou querer aproveitar essa dor. Eu vou usar essa dor para crescer. De algo que eu não via, de algo que eu ainda não tinha aprendido. Tá fazendo sentido para vocês? Sentido, Eliana? Helena?
Ângela, Marcela, ótimo, muito bom. E isso, gente, também acontece. Então, as heroínas, elas estão muito mais no papel de se doar demais. Sempre. Elas vão se doar além daquilo que elas podem, só que em algum momento elas vão secar, tá? E as vítimas são aquelas que sempre vão se doar de menos, porque elas sempre vão querer receber mais. E aí, quem tá doando demais também seca e se afasta, tá? Aqui, gente, eu tô mostrando para vocês começarem a entender o que essa traição, o que está por detrás dessa traição? O que essa traição está querendo te mostrar? Quais são esses tamanhos desses buracos que eu tanto falo para vocês e que às vezes é difícil da gente entender quando a gente está em muita dor? Quando eu falo para vocês que a gente precisa olhar para os nossos 50% e 50%. Então, seu marido errou, teve um erro grave, consciente que foi uma traição, mas eu também. Tenho aqui, ó, comigo, vários erros inconscientes. E se eu tiver que colocar tudo numa conta ali, né, em cima da mesa, opa, capaz que a gente fique ali bem equilibrado. E se eu não consigo curar essa dor, eu não consigo dar os meus próximos passos para a minha próxima relação, seja com esse marido ou não, tá? Fazendo sentido para vocês? Verdade, se não fosse essa traição, nunca teria percebido que o relacionamento doentio que eu vivia. A Andréia vai vir aqui já para falar isso para vocês, tá? E sabe por quê? Eu sempre gosto dessa palavra, né? O que é mais importante de tudo isso que eu tô aprendendo, Paula? Porque eu não posso deixar, gente, tudo isso aqui na minha cabeça cabeçuda, não. Por que tudo isso é muito importante para minha vida? Porque, tá bom, eu fui a heroína, eu fui a acusadora, eu fui a vítima na minha vida há 40 anos. Mas e agora? Eu vou continuar nesse lugar? Não. Essa é a sua grande oportunidade. A oportunidade de aprender a fazer diferente. Só que fazer diferente do jeito que a lógica dos relacionamentos te ensina, com honra, com gratidão, em dar lugar. É tudo que eu te ensino aqui. Não é assim, eu quero esquecer essa traição. Eu não quero mais ser a vítima. Não é assim que funciona. Para a gente realmente, não sei quem falou aí que não consegue fazer a mudança. Para eu realmente fazer a mudança, primeiro eu preciso entender por que eu preciso fazer essa mudança. O que é que eu preciso soltar? E por que eu preciso soltar? O que e por quê? E tudo isso aqui, a jornada te mostra em 4 semanas, tá bom? Tudo isso aqui. Então, tem vários exemplos, né? A Janaína estava aqui da turma 12, ela falou o quanto ela foi heroína, a Andréia Paz também, a Carol T7, que está aqui, ela sempre disse, né? Ela sempre foi uma acusadora na vida dela, e ela quase chegou a ponto do divórcio por causa disso, por não se reconhecer uma acusadora. Então, assim, gente, quando a gente está na postura da acusadora, não tem diálogo. Então, se você está se vendo nesse lugar aí, calma aí. Essa relação não vai ter chance. Por mais que ele tenha te traído, se você continuar nessa postura da acusadora, não tem chance. Nem para vocês continuarem juntos e nem para vocês continuarem separados apenas como pais. Deixa eu contar um exemplo aqui para vocês. Onde eu fui no Fit Dance, encontrei uma amiga lá, né? Fazia tempo que ela não ia, porque ela estava fazendo o processo de mudança. Ela saiu do apartamento e foi comprar uma casa. E aí ela falou assim, que ela comprou uma casa num preço bom, porque o casal estava se separando. E aí eu até perguntei para ela, falei, olha, isso daí tá separado de bens, para não ter problema na compra dessa casa depois, né? Ela falou assim, não, tá tudo certinho no papel. E você não vai acreditar. Você acredita que eu tive que marcar 2 vezes no cartório para poder assinar o papel da compra da casa? Porque o marido e a mulher não podiam se ver e na hora de assinar o contrato de compra e venda, eu também tive que ir em 2 horários diferentes, eles estavam no mesmo horário, só que em salas diferentes. O marido e a mulher, que estavam se separando, vendendo aquela casa, estavam em cômodos separados dentro da imobiliária, porque os dois não podiam se ver. E na hora de assinar o documento no cartório da escritura, os dois tiveram que ir em horários diferentes. Ô, gente, você acha que isso... Eu não sei se foi por causa de traição ou não, tá? Mas principalmente por causa de uma traição, se a gente não sabe superar a dor, é para esse fim que vai. E aí, sabe o que eu mais sinto? Como vai ser os filhos? Como vai ser a convivência desses filhos com esse casal em pé de guerra aqui, tá? É esse o olhar que eu quero que você traga. Não importa se você vai ficar, não importa se você vai sair. O que importa é como você fica, como você sai dessa relação, tá bom?
A Daiane fala, né? A Daiane da T10, tem até um depoimento dela que já foi ao ar, que ela fala sobre isso, né? Ela fala o quanto ela era vítima mimizenta, chatonilda, queria tudo desse marido. E aí ela entendeu que nesse lugar ela nunca ia conseguir ser a esposa. Ela estava como a criança, como a filha, aquela que quer demais desse marido aqui, tá? Paula, e como eu me torno então menos insegura dentro desse processo? Fazendo exatamente isso que eu tô falando para vocês. Eu preciso olhar para minha história, eu preciso olhar para minha dor, eu preciso ver com quem eu preciso deixar essa insegurança muitas vezes, que às vezes eu já venho de uma mãe insegura, ou não. A minha mãe era fortalecida demais, não me deixava fazer nada e me tornou insegura. Então é para isso aqui que eu preciso olhar. E é isso que eu chamo de causa raiz, tá? Então, assim, ai, meu marido me deixa muito insegura depois da traição. Cara, não é ele que tem que te trazer segurança, é você. Na mulher que você era, na mulher que você se transformou, o que você quer para sua vida, entendeu? É esse movimento aqui. Então a gente precisa ir para esse lugar de olhar para a causa raiz e trazer para mim, a parte que me cabe. O que é que eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer as mudanças em mim e primeiro por mim. Tudo bem? Errado, gente. O que eu posso continuar fazendo de errado? Ignorando todos os meus papéis. Sim? Continuo sendo a vítima, continuo sendo a acusadora, continuo sendo a heroína, continuo dando de mais, continuo dando de menos. Meu marido me trai, me trai, me trai. Eu perdoo, perdoo, perdoo. Então, esses são movimentos que, ó, antes, eu sempre falo isso para vocês. Entrar aqui nas minhas aulas para não fazer nada é melhor não entrar, porque você vai sair daqui com dois problemas. Antes você entrou aqui achando que o problema era só seu marido. Agora você entrou aqui, você já está tendo um caminho de solução, pelo menos do que não fazer, e ainda assim você escolhe não fazer. Então, isso é um grande problema que você vai ter. Porque antes você só achava que era ele, e agora a sua consciência vai dizer: caramba, tô na vítima. Caramba, tô na heroína. Tô na acusadora, isso tá errado. Entende? Então, a primeira coisa que você tem que parar de errar é isso. Olhar para esses papéis. Por quê? Porque você não é os seus papéis. Você é a atriz principal. E você pode olhar tudo isso de fora, mas não ser esses papéis. Porque, gente, o que eu quero dizer com isso? Quem vive na vítima, vive a vítima uma vida inteira. Quem vive na acusadora uma vida inteira. Quem vive na heroína uma vida inteira. A heroína do marido, a heroína dos filhos, a heroína dos pais, a heroína no trabalho. Entende? Quem é acusadora? Acusadora dos pais, acusadora do trabalho, acusadora do marido, dos filhos. E a vítima? A mesma coisa. Tá? A mesma coisa. Então, eu preciso entender que eu não sou os meus papéis. Eu sou muito maior do que isso. Eu só preciso aprender a fazer um pouquinho diferente. E amanhã, mulherada, amanhã vai a aula 2. Eu vou fazer às 9, mas eu tinha que pôr a outra mão. Às 9 horas da manhã vai ao ar o episódio 2, onde eu vou te mostrar nessa aula os 4 passos simples que você precisa aprender para começar a dar os seus primeiros passos para superar a dor da traição. E mais, amanhã, um desses 4 passos simples que eu vou te explicar lá vai te ensinar sobre a mente do seu marido. Então, muitos de vocês que queriam saber como funciona a sua mente, a mente do seu marido, lá eu vou começar a introduzir esse assunto, tá bom? Então, não percam a aula de amanhã, às 9 horas da manhã, porque ela está imperdível. Quem ainda não se cadastrou na nova maratona, é só escrever a palavra quero para você receber o link, se inscrever, ter acesso aos exercícios, à comunidade e presente no domingo, tá? Então, não perde, porque amanhã, às 9 horas da manhã, ela vai ao ar. Combinado? Se você quer saber os 4 passos simples para resolver tudo isso aqui e ainda entender como a mente do seu marido funciona, amanhã, 9 horas da manhã. Aproveite e já manda essa aula, manda o convite, manda o link para várias mulheres que precisam ter acesso a esse conhecimento de forma 100% online, 100% gratuito. Ó, mas corre para assistir, porque essas aulas vão sair do ar em pouco tempo, tá? Ela só vai durar enquanto dura a maratona. Depois disso, todas elas vão sair do ar. Fechou? Beleza. Paula, o que eu faço certo, então? Eu preciso, gente, começar a olhar para o único lugar que eu posso mudar. É para mim, para minha história, para aquilo que eu também, de alguma forma, posso ter contribuído para que essa relação adoecesse e que essa traição está vindo como mensagem para me mostrar. Então, eu vejo muitas mulheres falando aqui, Paula, nossa, agora eu vejo. Eu fui heroína minha vida toda. Eu dava muito mais atenção para os meus pais do que para o meu marido.
ele sempre reclamava isso de mim e eu nunca dei atenção. Ou eu posso ser essa heroína dos meus filhos, né? Eu sou aquela mãe heroína. E o meu marido sempre reclamava, ele tinha ciúmes dos nossos filhos e eu não entendia por quê. Aí eu posso estar naquele lugar de que todos os dias eu estou na casa da minha mãe. Todos os dias eu quero a opinião dela. Todos os dias eu quero a opinião do meu pai para alguma coisa. E aí, quando o meu marido chega, ele sente que ele não é tão forte na minha vida, que a opinião dele não é tão presente, tão forte na minha vida como deveria. E tudo isso, gente, vai trazendo buracos e mais buracos. Uma coisa importante para falar aqui para vocês é que esse sentir muitas vezes não é falado. Isso é muito interessante que vocês saibam. No Pilar 4, a gente fala muito sobre as energias. E a nossa energia chega antes daquilo que eu falo. Então, muitas vezes, eu estou dando lugares, espaço para outras pessoas que não para minha relação. Não, Paulo, isso não é verdade. Tenho certeza que você deve estar pensando e falando isso aí. Não é assim também. Não é desse jeito. Quando a gente vem aqui para o terceiro pilar, as minhas alunas sabem disso. Quando a gente chega aqui no terceiro pilar, que a gente faz um exercício assim, divisor de águas dessa jornada, você fala: meu Deus, aonde eu estava que eu não vi isso? Tá bom? Então, essa jornada, ela tem esse propósito, te trazer esse conhecimento, da onde você estava, enquanto toda essa traição estava acontecendo, e agora que essa traição chegou na sua vida, o que é que ela quer te mostrar? Tá bom? Quero fazer um exercício bem rapidinho aqui com vocês. Vamos lá? Vamos ver qual é a posição que vocês mais estão vivendo hoje? Pode ser que vocês estejam vivendo as três, né? Porém, eu quero fazer um teste teste não, né? Teste com vocês do campo sistêmico que nós chamamos aqui de diagnóstico. É assim que a terapia sistêmica funciona. Nós acessamos um campo informacional. E eu tenho certeza que esse exercício vai funcionar muito aí para você. Então, o que eu quero que você faça? Quero que vocês coloquem aí numa posição tranquila, de coluna ereta. Faça uma respiração bem profunda. Solta pela boca. Esvazie sua xícara. E a pergunta que eu vou fazer para o campo de hoje é: em qual dessas três posturas eu mais estou vivendo hoje? Pode ser que você esteja nas três. A pergunta é: qual dessas três você está mais vivendo hoje? Então vamos lá. Será que vai ser a acusadora? Será que vai ser a vítima? Será que vai ser a heroína? Eu já ancorei aqui o que cada um deles significa. Então, você só vai precisar agora fazer mais uma respiração aí bem profunda e verificar qual desses. Olha para o amarelo. Você se conecta com o amarelo? Seus olhos ficam fixados no amarelo? Ou não? Paulo, vermelho. O vermelho, ele me chama. Eu posso olhar para os outros, mas o vermelho me chama. Não, Paulo, é o verde. O verde chama profundamente a minha atenção. Eu não consigo olhar para outro. E não tem dois, tá? É um. Sinta. Esse é um exercício de sentir. Por isso que a gente precisa esvaziar a nossa xícara. Tem exercício que eu trago para vocês que não é da mente. Tem exercícios que é do nosso campo. E muitas vezes a resposta você já sabia. Você já sabia, mas você não queria dar o braço a torcer. Então, escreva aí para mim, qual é que você tá? O amarelo, o vermelho ou o verde? Eu já vou responder para vocês o que cada um desses significa. É uma postura, né? Ou é a vítima, é a acusadora, ou é a heroína. Olha lá, verde, verde, amarelo. Vamos lá, YouTube. Verde, verde. Ah, Isabel, o link tá aqui já, Flor. Tá aqui, ó, o link no Facebook, tá? No YouTube também, tá lá em cima para vocês. É só entrar e clicar. E enquanto vocês estão escrevendo, não esqueçam da nossa aula da noite. Se você perdoou a traição, pode ser a primeira traição ou várias traições. Se você perdoou essa traição, eu vou te contar por A mais B por que perdoar a traição nunca é a solução. E se você já perdoou essa traição, não perca essa aula de hoje, porque você vai entender quais os buracos que você pode estar causando fazendo isso, tá? Vamos lá, então. E amanhã, episódio 2, hein? 4 passos simples para você superar a dor da traição em 4 semanas. Quem aí falou verde? Verde está na vítima. Está naquela que quer receber. Está naquela de se doar de menos. Quem está no vermelho está na acusadora, do dedinho apontado.
E quem está no amarelo está na heroína, tá? Aquela que quer salvar todo mundo e acaba esquecendo de si mesma. Fez sentido aí para vocês? Mas não acabou não, hein? Não acabou não. Não acabou não. Ah, aqui no Instagram não tem link, Mari. É só você escrever a palavra quero no Instagram que você vai receber o seu link lá no direct, tá? Deixa eu chamar a Andréia aqui, que essa aula tá muito boa e a gente precisa terminar ela com chave de ouro. Andréia, dá um oi para mim, Flor. Vou te chamar aqui. Fez sentido? Fez, Rosane? Fez, CBL? Fez, Márcia? Fez sentido aí? Me dá um oi aqui, Andréia. Que eu vou te chamar aqui ao vivo. E aí vocês vão conhecer um pouquinho da história da Andréia T13. Cadê você, Flor? Deixa eu ver se tá aqui. Aqui eu não consigo achar. Ah, aqui. Vou te dar um oi. Aí. E aí você entra ao vivo comigo. Deixa eu ajeitar aqui. Subir aqui. Pessoal do YouTube vem pra cá. Aí. Boa. Assim. E aqui agora eu arrumo o pessoal do YouTube certinho. Pessoal do Face também. Deixa eu aumentar aqui pro pessoal do Face. Aí. Oi. Oi, Andréia. Tudo bem, lindona? T13. Isso aí. Coisa boa. Bom falar com você. Gratidão, minha querida. É sempre muito bom falar contigo também, com a sua energia, com a sua força, viu? Mas você foi chamada aqui porque me contaram que você superou a dor da traição em 4 semanas, é verdade? É verdade, mas tem um detalhe, tá? Foi antes das 4 semanas. Enquanto... Na terceira semana ali, a chave já virou. A chave virou. Que bom, Andréia. Mas eu sei que nem sempre foi assim. Que você teve os seus momentos de dor, de desespero, né? Como você se sentiu? O que você estava vivendo antes de encontrar essa jornada? Nossa, muita amargura, assim. Muita dor, muito sofrimento. Pensamento suicida. Então, estava muito pesado. Tendo crises de ansiedade. Eu tenho um filhinho, agora já completou 8 anos. E ele também estava vivendo muito isso, porque como toda a minha rotina é junto com ele, leva para a escola, pega natação, judô, tudo, então ele também estava vivendo. E foi um dia, justamente, que ele falou para mim assim, mamãe, eu não gosto de te ver chorando tanto. Oh, meu Deus. O que está acontecendo? Eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Mas aí você apareceu, né, como um milagre na minha timeline. Eu falei, Jesus, como assim? E como eu estava pedindo um milagre, né, porque estava muito difícil, eu realmente achava que era impossível. A dor que eu estava vivendo, eu achava que era impossível. Tanto que nas nossas aulas, conversando e tudo mais, lendo muita coisa que você indicou, outras coisas relacionadas às nossas conversas, eu percebi que essa questão do pensamento suicida era justamente isso. Eu não sei como curar essa dor, então, tipo assim, a morte vem e alivia, tira isso de mim. Né? Porque não é que eu quisesse morrer, eu amo a vida, mas a dor era insuportável. Eu não conseguia me ver continuando vivendo naquela dor. E não imaginava como curar essa dor. Sim. Porque você achava que era impossível, né? Impossível. Tipo, um milagre de Deus, assim, tirar com a mão. E isso, eu dizendo, esse milagre não vai acontecer. Mas com um milagre você apareceu, e daí eu me inscrevi na maratona, fiz tudo, né? Esvaziei totalmente a xícara com relação a coisas ouvidas de criação, de sociedade, de religião. Então, assim, me esvaziei realmente, me entreguei. Me entreguei e vi resultado. Na terceira semana, assim, tipo, nossa, eu dizia, gente, como pode? Como pode a gente achar que algo que aconteceu não tem solução, não tem cura, não tem... Não.
Você também era igual a Renata T11 que tá aqui, ela falava assim, cadê a dor? Mas cadê ela? Ela estava aqui agora. E fica procurando. Peraí, deixa eu te... Exatamente. E principalmente depois de conversar com alguém sobre isso. Sim. Né? Porque no começo, que é uma outra coisa, você se coloca no lugar e o que aconteceu, você se culpa, você se envergonha. Total. Então as pessoas da família, eu me afastei de todo mundo, porque assim, eu não quero nem que surja esse assunto comigo presente. Uhum. E quando eu voltei a conversar com as pessoas, a me relacionar, eu lembro que no dia da imersão, estava tendo um evento de família, e eu cheguei num brilho, num estado de espírito, assim, que não... As pessoas vieram falar comigo. A minha cunhada, que também passa por essa dor, já indiquei ela, escreveu na maratona, mas não deu continuidade. Tá. E aí a gente não tem o que fazer, né? Ela falou pra mim, você tá diferente, você tá com outro brilho no olhar, e a gente conversou bastante sobre. Então hoje, quando eu falo, não dói mais. Sabe? Tem a lembrança, mas não dói mais. A gente não teve amnésia, né? Não é amnésia, tá ali. Até porque o meu marido, ele trabalha com a terceira pessoa. E não tem mais aquele peso de que, eu no começo eu queria que ele saísse do trabalho, eu queria que ele mudasse de vida, eu queria, tipo... E não é assim. Eu me encontrei como, antes de mais nada, como pessoa, como mulher, assim. Porque eu vi os meus 50%, que eu fiz, e eu percebi que não foi só com ele, que nos outros relacionamentos, um relacionamento com amigos, porque uma falta em mim, eu colocava no outro, eu colocava que o outro suprisse essa minha necessidade. Então, assim, eu fui heroína, eu fui vítima, muito querer que supram as minhas necessidades, passam tudo por mim. E também de querer fazer, tipo, pelo outro, que tipo, eu faço com você, e daí com o direito de te cobrar que você faça. Total. Muitas vezes você precisa saber mais. Total. E hoje? Hoje você aprendeu isso? Hoje você se sente mais segura? Hoje você se sente mais... aquilo que eu falo, né? É aquela mulher, cara, se ele quiser fazer, ele tá perdendo uma grande mulher. Não, a gente não fica mais naquela neura, né? Porque a gente não consegue controlar o outro. Agora, férias escolar. Eu tirei 10 dias de férias só eu e meu filho, porque ele não pôde ir. Em outras épocas, jamais. Vou deixar ele tantos dias. Vai poder sair, o que quiser. Então, não, eu preciso tantinho para que ele não faça nada. Então, e assim, é engraçado, agora de manhã, ele não foi, cancelou os compromissos dele, porque eu voltei de viagem ontem. Então, ele cancelou os compromissos dele para ficar indo de manhã em casa. E a gente está, na verdade, em processo de separação. Porque antes de viajar, eu conversei com ele, sentei, esclareci, assim, em pratos limpos, tudo que eu quero, que eu não quero. A gente já vem tendo essa conversa. Eu falei para ele, eu até comentei com ele, falei, a maioria, quando eu entrei na jornada, foi para me curar e ver o que fazer para restaurar esse casamento. Perfeito. A mulher que me descobriu, hoje eu falei para ele, hoje eu estou me preparando para ter uma separação menos sofrida, menos dolorida, porque você sabe que todo encerramento de ciclo é difícil. Né? Ninguém casa pensando em separar. E ele numa postura muito assim, não, é melhor mesmo, eu não vou mudar, é assim desse jeito. Eu falei, exatamente, então assim, eu estou fazendo a minha parte. Se você não quer fazer a sua, eu sei o que eu quero para mim. Antes da jornada, Paulo, eu sempre tenho comentado isso. Eu vivi assim, eu sei o que eu... O carregador, peraí. Eu sei o que eu não quero, mas o que me derem eu aceito. E agora não, agora eu sei o que eu quero. Exato. Não é mais o que me der. Não é só saber o que não quer. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu mereço.
o que eu mereço, exatamente. Eu falo para ele. E, assim, e a mulher que eu estou me transformando, porque não parou aqui, todos os dias, se alimentar, se colocar nessas mudanças, nesse movimento. Sim. E a mulher que eu estou me transformando, o homem que eu quero que esteja do meu lado, tem que ser um homem merecedor disso. Não ele só porque é meu marido, é o pai do meu filho. Não. Perfeito. Ou seja ele, ou seja outro, Perfeito. porque merece estar com essa mulher que eu Exato. Aí, agora de manhã, né, ele até comentando, mas a gente pode só dar um tempo para os dois rever e fazer essas mudanças e daí tentar começar um relacionamento novo do zero. Uhum. Eu falei, olha, primeiro vamos um passo de cada vez, primeiro vamos finalizar esse ciclo, até porque tem o nosso pequeno, que é quem a gente quer que menos sofra. Sem dúvida. Que está sendo um processo. Sem dúvida. Então, assim, a gente não tem mais discussões, não tem... Ele sai, volta a hora que quer, não pergunto. Olhar celular, ele até brincou assim, vou precisar mudar a senha do meu celular. Eu falei, não, eu te prometi que eu não ia mais mexer no seu celular e promessa é promessa. Não vou mexer mais. Sim. Não se preocupe. Então, assim, essas conversas acusando já não existe mais. Se eu comento alguma coisa, ele já vem com o celular. Eu falei, mas não se preocupa. Às vezes é necessário comentar para se mostrar algo, falar sobre algo, mas não acusando o que você fez. Sim. Até porque isso para mim já foi. Não tem mais por que mexer nisso. Sim. Entendeu? Sim. Fez diferença. Isso para o seu filho, inclusive. Porque a gente sempre fala, né, Andréia? Os nossos filhos, eles vão estar felizes, desde que a gente esteja feliz. Não importa se a gente vai estar junto com o pai, se a gente vai estar separado. O mais importante é que ele sinta que realmente os pais estejam felizes. Estejam eles juntos ou estejam eles separados. E aí vocês estão nesse processo de separação. Estamos nesse processo de separação. Entendi. Ele até brinca para mim que ele acha que vai ser meio longo esse processo. Porque, assim, apesar da traição, sim, a gente se deu muito bem num lugar de conversar muito, de ser muito abertos um ao outro. Tá. Foi onde eu percebi os sinais que ele me dava e eu não vi. E daí entrou a traição. Entendi. Porque eu estava muito na minha bolha de vítima, sofrendo, nos meus movimentos internos, e não percebi o pedido de socorro. E aí passou o ponto, né? E daí passou o ponto. Então, assim, hoje, as nossas conversas são muito mais leves. A gente consegue conversar sobre vários assuntos sem peso nenhum, sem culpa nenhuma. Então, por isso que ele fala assim, eu não sei que a gente vai se separar, não. Eu falo, hoje eu sei que eu quero, pode ser que não aconteça. Mas, se você também fizer a sua parte, eu estou fazendo a minha. Sim. Você precisa fazer a sua. É isso aí. Muito bom. E é isso, né, André? As pessoas perguntam, né? Mas todo mundo aí só restaura casamento? Não, isso não é real. Né? Algumas sim, era só uma questão de ajuste. Outros, como o seu caso, por exemplo, passou do ponto de um movimento de que agora algo precisa ser encerrado, para que se algo novo precisar começar, primeiro o anterior precisa se encerrar. A gente precisa encerrar isso bem encerrado, para que a gente possa dar início a algo novo, seja com ele ou seja sem ele, né? Mas é tão bonito ver você falar, Andréia, porque quando a gente fala sobre separação, quando a gente fala sobre traição, a gente sempre já vai para aquele semblante de dor, né, de sofrimento. E isso é algo que a gente não consegue ver em você mais. Sim. Porque a busca não é nem, eu não diria nem felicidade, porque felicidade parece que engloba tanta coisa, está tudo bem, e a gente nunca está com todos os campos da vida tudo bem. Mas é um estar se sentindo bem, realmente. E é o que eu quero viver bem, eu quero ter uma vida leve. Porque a vida já traz muitas situações que nos confrontam, que nos prendem, que nos entristecem. E eu não quero que isso seja o meu relacionamento. Claro que todo relacionamento tem conflitos, sem dúvida.
diferentes e tudo. Mas não que seja viver um relacionamento assim. Sim, total. Total. André, você duvidou quando você veio para a jornada das 4 semanas? Você achava que era impossível. Mas você achou que a jornada... O que você pensou? Você duvidou? Para entrar. Você teve dúvida? Muita dúvida. Vou cair num golpe de internet. Meu Deus. Entendeu? Primeiro, eu não estava trabalhando, né? Então, assim, como que eu vou pagar? E se eu passo isso no meu cartão e caio no golpe? E não tem nada a ver. Esses cursos que já aconteceu, comprei um curso, um monte de aula lá que não faz sentido, que eu não entendi, que não tinha suporte nenhum. Pronto, gastei à toa. Não pelo valor em si, porque existe o preço e existe o valor. Sim. Tudo que a gente aprende, porque é uma mudança interna tão grande. Paula, eu resolvi conflitos, que eu fiz anos de terapia por ser filha adotiva, que eu fiz anos de terapia e eu não conseguia acessar campos e curar traumas de infância. Entendeu? Pense, numa terapia de tipo de 4 semanas. Então, o valor que agregou, quanto foi bom para mim isso, tipo, nossa, tipo assim, assim, Paula, um dinheirinho pra você tomar um café da tarde, um dinheirinho pro café? Um dinheirinho pro café, porque o que a gente investe em dinheiro em real, nossa, não paga uma sessão de terapia. Pelo resultado que se tem. Sim. Então, assim... E você duvidou? Muito, muito. Primeiro, se realmente era algo sério, se eu ia ter mesmo esse suporte, tudo, para ter essa cura, se eu ia realmente... Cara, é impossível. Essa dor, ela é tão profunda, ela é tão imensa, ela é tão forte. Superar isso em 4 semanas, nossa... Tipo assim, eu vou entrar porque eu tô desesperada e eu tô topando tudo. Mas não que eu confiasse que ia funcionar. E na primeira semestre, na maratona, eu já fui vendo pontos, eu já fui melhorando, já fui mudando, eu já falei, cara, isso... Mas mesmo assim, quando eu terminei a maratona gratuita, ainda com prezinho atrás. Será que eu invisto? Será que depois vai ser assim mesmo? No desespero, vamos. E você acha que Deus quiser? Sim. E você veio. E virou sua chavinha na 3ª semana. Na terceira semana. Na terceira semana eu já me via assim, diferente. Que bom. Que bom, Andréia. É sempre muito bom te ouvir, minha flor. É sempre muito bom compartilhar da sua energia, do seu feminino que está transbordando, né? E a gente sempre fala, né, Andréia, que a jornada ela não termina quando acaba. Você é da turma 13, nós já estamos indo para a turma 15. E essa beleza, essa energia, esse olhar continua, né? Porque é um conhecimento realmente para a vida inteira. Eu acho que a Andréia travou, gente. Voltou. Mas voltou. Eu estava dizendo que você era da turma 13, né? Porém, nós já estamos indo para a turma 15 e você continua trazendo para a gente, compartilhando, transbordando, né? A sua energia feminina, seu brilho, sua luz, né? Esse lugar de leveza. Apesar dos desafios, dentro de mim é leve, né? Sigo sem culpa. Sigo sem culpa. Muito bom, dona Andréia. Você acha que se você tivesse ficado só lá no primeiro episódio, e não tivesse dado seguimento, você acha que você teria conseguido essa transformação que você conseguiu hoje? Não, Paula, porque sozinha é impossível a gente ter essa percepção. A gente não consegue nem se colocar nesse olhar, nesse lugar de se olhar, de olhar para dentro. A gente fica muito... Primeiro que a gente está no olho do furacão. Total. Então, a gente fica vendo muito o outro. Total. O que o outro está fazendo, qual é o que ele tem que mudar. Entendeu? A gente fica num ponto, não somente de vítima, mas assim, como se fosse perfeita. Mas eu não fiz nada. Mas eu fui traída. Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que olhar para mim? Como que eu contribuí? Claro que eu não contribuí. Entendeu? Então...
Sozinha, não tem, gente. Não tem. Eu que já fiz muitos anos de terapia, essa terapia convencional, nossa, até para eu chegar nesse ponto, levaria muito tempo. Porque a forma como a Paula, com os exercícios e com todas as conversas, a forma como ela acessa esses pontos na gente, faz com que a gente mesmo se olhe, é muito diferente de uma terapia convencional, sabe? Então, sozinha, sem chance. Sem chance. E é mesmo, é bem diferente. Sempre falo para as mulheres, por mais que você já tenha tentado de tudo, né, que a gente fala, já tentei terapia tradicional, já tentei hipnose, já tentei qualquer outro tipo de terapia. A terapia da jornada, mesmo ela sendo em grupo, ela é diferente de muitas coisas que vocês já viram. Mulheres que já fizeram constelações, ela é diferente porque ela é específica e ela é direto ao ponto. Minha querida, ó, um beijo no seu coração, gratidão imensa, muitas bênçãos aí no seu caminho, viu? Muita luz, que você possa continuar sendo luz. No entanto, que me chama a atenção, tem umas estrelinhas atrás de você. Então, continua aí, ó, sendo luz por onde você passa, né? Na vida dessas mulheres, tanto das pessoas que você ama, quanto aquelas pessoas que também buscam ajuda, porque a sua energia, ela atrai pessoas que estão buscando por luz. Viu, querida? Ó, eu que agradeço, Paula. um beijo. Gratidão sempre. É sempre um prazer. Amo as nossas aulas. Tô aí junto. T13, T14, T15. É isso aí. Bola pra frente. Mulherada, esvaziem a xícara. E se entreguem. E isso, assim, primeiro por vocês. Sabe como a gente vê e conversa ali na comunidade? Antes de você pensar que está fazendo isso pelo marido, pelo relacionamento, pelos filhos, passa por você. E toda mudança que a gente consegue transborda. E quem estiver ao nosso lado é beneficiado por isso. Verdade. Amém, querida. Um beijo, viu? Fica com Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Deixa eu abaixar aqui. Volto tudo para cá. Aqui, volto aqui. Coisa boa, né, gente? A energia da Andréia estava incrível. Então, para quem aí estava me cobrando, né, perguntando, será que é só para restauração de casamento? Não. Sabrina, T10, cola na Paulinha e vai dar tudo certo. Eu sou T10. Um beijo, Sá. Não é só para restauração de casamento. A restauração de casamento ou a separação desse casamento, mulherada, escuta o que eu tô falando, é o seu segundo passo. Seu primeiro passo é olhar para você, é se curar. Escolha você ficar, escolha você sair dessa relação, tá? Ah lá, Érica aqui, T14 com muito orgulho. Eu também digo isso, sabe, gente? Esse conhecimento para mim é um prêmio mesmo. Eu me vejo assim uma pessoa muito rica, privilegiada, de poder ter tido esse conhecimento, de fazer as mudanças que eu fiz na minha vida, de viver o que eu vivo hoje como mulher, como mãe, como profissional, como esposa, e de poder, de alguma forma, gente, vocês não sabem como o meu coração fica quentinho quando eu escuto as histórias de vocês, quando eu vejo quanto esse conhecimento também te ajudou a sair daquela escuridão, daquela dor, daquela insegurança, daquela desconfiança e vir para o seu lugar de luz, que esse é o seu lugar. Tudo que acontece na nossa vida são desafios, são obstáculos que a gente vai precisar passar. Porém, a forma como a gente olha para esses obstáculos, a forma como a gente encara tudo isso, gente, é que faz a grande diferença. E só tem uma coisa que eu acredito piamente que possa nos ajudar. É lógico que tem um combo, né? Tem a nossa fé, tem a medicina, caso você já esteja precisando de medicação, e existe a terapia. Quando a gente está cercada aqui, ó, desses 3 combos na nossa vida, com certeza a gente vai estar pronto para fazer uma vida um pouquinho diferente. Então, vocês escutam muitas mulheres falando, né? Nossa, eu estava esperando um milagre. Nossa, eu pedi a Deus para sair desse lugar. Então, gente, nós precisamos aprender a ler os sinais. Deus faz a parte dele, ele faz a parte dele muito bem feita. Ele é a perfeição. Agora, nós também precisamos fazer a nossa do lado de cá. Tá bom? Então, o que vocês precisam fazer agora? Assistir o episódio 1 e estarem prontas para assistir o episódio 2 amanhã, às 9 horas da manhã. E hoje à noite, 20h47, nós temos mais uma aula bombástica falando sobre perdão. Se você perdoou essa traição, você precisa estar comigo nessa aula de hoje à noite. Combinado? Quem ainda não se inscreveu, quem ainda não está tendo acesso às aulas
O episódio 1 e o episódio 2 de amanhã é só escrever a palavra quero. Gente, aproveitem. Contribuem essa aula. Mandem essa aula para mais e mais mulheres que vocês conhecem, que precisam ter acesso desse conhecimento, que é possível, sim, superar a dor da traição em 4 semanas. Vocês viram a história da Andreia? Ela não queria tirar a vida. Ela só queria tirar a dor. E quanto mais a gente fizer a nossa parte de mostrar para outras mulheres que existe um caminho de solução, eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir com a nossa vida e com a vida de muitas e muitas mulheres e muitas famílias. Tá bom? Eu conto com vocês. E hoje à noite nós temos um encontro marcado, 20h47. Eu espero vocês lá, viu? A Maiara T14. Hoje meu filho de 3 anos falou, a Paula está bonita e a senhora também, mamãe. Ele já conhece a Paula, sempre juntos. Que coisa boa, Ma! Um beijo para ele, viu? Fique com Deus. Ó, beijo no coração de vocês, boa tarde. E à noite nós temos encontro marcado. Espero vocês lá. Beijo.